Meus amigos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o pastor Gabriel Teixeira, pastor aqui na Igreja Internacional Pentecostal Nova Filadélfia, na cidade de Campinas, liderada por nossa líder maior, pastora Luzia Teixeira. O que você vai ver nesse vídeo, seja no YouTube, no Instagram ou no Facebook, não sei aonde você está agora, mas o que você vai ver aqui é de arrepiar. O que você vai ver neste vídeo vai mexer com o seu coração, vai mexer com a sua vida. Se você não acredita em milagres, nós estamos no ano de 2020, e se você não acredita em milagres, você precisa agora parar tudo o que está fazendo e assistir este vídeo. Prepare o lenço, porque a lágrima vai descer dos seus olhos e a sua vida nunca mais será a mesma. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Meus amados, receba a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão William, da Igreja Internacional Pentecostal Nova Filadélfia. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, daquilo que eu vivi nos últimos 3 anos. Eu vivi um período de luta, de batalha. A minha história, ela se inicia na data do dia 30 de dezembro de 2016, quando eu me caso com a minha esposa, Elizabeth Dionísio de Carvalho. Ela se volta para os caminhos do Senhor, ela renova a aliança. Eu, porém, vivia no mundo e sempre havia uma guerra em casa, onde ela queria que eu fosse aos cultos, que eu aceitasse Jesus. Mas eu vivi fugindo do Senhor, do chamado que o Senhor tinha para mim. E ela vinha aos cultos, e eu em casa, e eu no mundo. Ela foi uma guerreira, porque ela insistiu, ela não desistiu de mim. E a minha história, ela se inicia desta forma. Em meados de 2017, em abril, eu vi na Igreja Internacional, num culto da festa da colheita, onde havia festa, havia multidão, e no meio da multidão, um pastor, do meio do altar, ele me chama e eu vou até o altar, e ele chega para mim e fala: eu vou fazer aquilo que Deus está mandando. Ele derrama o óleo sobre a minha cabeça e diz que estava me ungindo. Como eu não estava na presença, eu estava no mundo. Quando tudo foi feito neste altar aqui, que eu estou pisado hoje, eu viro as costas, meus amados, e não dou crédito naquilo que Deus falou na boca do profeta. E eu continuei fazendo as coisas que eu fazia no mundo, bebendo, a minha esposa vindo aos cultos, adorando ao Senhor, e ela me chamando, e ela insistindo, e eu nada queria saber de Jesus. Quando chega nos meados de maio de 2017, eu começo a perder peso, e na época eu pesava 87 quilos, eu começo a perder peso, eu começo a definhar, aí eu começo a me sentir mal, eu fico debilitado, tenho ânsia de vômito, diarreia, febre, eu começo a ficar debilitado, tudo que eu comia, eu bebia, entrava no meu estômago e eu colocava para fora. E aí eu começo a passar nos médicos, passo em um médico, passo em outro, faço exames, exame dali, exame de lá, e os médicos não conseguem descobrir o que eu tinha. Quando foi em dia 5 de junho de 2017, meus amados, eu passo num médico, o médico faz o diagnóstico, e eu fui constatado com sífilis. Eu estava muito debilitado. A minha esposa, ela me faz um convite, e eu venho até o culto, eu venho até esta igreja, e no dia 5 de junho de 2017,
eu estava ouvindo a voz, a palavra de Deus, e a pastora Luzia Teixeira, ela faz um apelo: quem quer aceitar Jesus? Eu estava em altíssima febre, estava calor, mas eu estava com 2 blusas, eu estava com 2 calças, e eu levanto a mão, e ela faz o apelo, e eu aceito Jesus como meu Salvador. E no exato momento que eu aceito Jesus neste altar santo, a febre, a ânsia de vômito, ela vai embora. E aí, depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a passar um processo. Eu comecei a acordar nas madrugadas, e comecei a orar, a buscar, e orando, e orando, e orando. Eu não entendi, mas ali eu me prostrei na presença do Senhor, e comecei a pedir perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu tinha feito de errado. E eu começo a passar por um tratamento, onde eu tomei 12 doses de Besotacil. E a minha esposa, ela faz exame, para a honra e a glória de Deus, ela não contraiu a sífilis. E eu comecei a passar por mais médicos e médicos, e nada, e um médico encaminha para outro. Eu começo a fazer esse tratamento. Em julho de 2017, os médicos me encaminham para infectologista. Aí ela faz exames, mais exames. Ela fez o primeiro exame, e esse exame deu alteração, que foi o teste de HIV. Deu alteração. E eu orando, eu buscando a presença de Deus, meus amados. Aí o Espírito Santo, ele toca em mim e fala: filho, você precisa descer as águas. Você precisa fazer uma aliança comigo. E eu chego na minha pastora e falo: pastora, eu preciso batizar, eu preciso descer as águas, porque eu vou morrer. E a pastora, ela só tinha batismo em novembro. E ela vê a minha angústia, a urgência que era, ela providencia um batismo. E isso, a médica foi me encaminhando exames e mais exames, e coleta sangue, mais sangue. No dia 6 de agosto de 2017, meus amados, eu desço as águas e aceito Jesus como meu único Salvador. Mas só que não era só aceitar Jesus, eu tinha que passar por um processo. E no dia 8 de agosto de 2017, eu volto na infectologista, teria que pegar os resultados dos exames de sangue. E eu, nessa altura, já estava pesando 68 quilos, debilitado. A médica, ela olha para mim e fala: filho, você precisa ser internado às pressas, porque você vai morrer. Todo o seu sangue está contaminado, está com infecção. Ela olha para mim e fala: não era nem para você estar de pé. E aí eles começam a correr para ver se conseguiam um quarto. Aí eu vou para o leito de hospital. Lá eu fico internado por 14 dias. E eu fico tomando antibiótico de 2 em 2 horas. E acompanhado por uma enfermeira. Olha o processo que eu passei, meus amados. Eu tinha acabado de descer as águas. 2 dias depois eu fui para o leito. Quando eu chego naquele leito, o Espírito Santo, ele começa a me tocar. E aí Jesus, ele vai me mostrando o que eu deveria fazer. Porque o Senhor falou: este é só um processo. Eu vou te tirar daqui, mas quando você sair daqui, você precisa se dedicar à minha obra. E eu começo a orar. Aí eu começo a pegar meu telefone, e eu começo a ligar para as pessoas que eu não conversava, que eu tinha feito mal, e começo a pedir perdão. Em toda a minha vida, eu nunca tinha lido a Bíblia. Aí eu começo a meditar na palavra nesses 14 dias. E eu li de Gênesis a Ezequiel 40. E eu estava orando ao Senhor, e orava, e chorava, pedia perdão pelos meus pecados. Quando é no dia 22 de agosto de 2017, eu saio da internação. Eu saio da internação, volto na médica,
depois de muito coletar sangue, a médica chega para mim e fala: filho, você contraiu HIV. Isso partiu meu coração. Partiu meu coração. E eu orei também para o Senhor, falei: Senhor, eu sei que eu errei. Aí a médica, ela me encaminha e manda eu voltar daqui 30 dias para que eu pudesse tomar os coquetéis. A médica falou assim: muitas das vezes a maioria não volta quando sabe do diagnóstico. Eu olhei e falei: Senhor, eu não vou tomar esses remédios não. Eu não vou tomar. Eu vou fugir desse processo. E o Espírito Santo de Deus fala para mim: filho, assim como você teve coragem e capacidade para fazer aquilo que não devia e contraiu este vírus, você também tem que ser forte e corajoso para encarar a tua nova realidade. E aquilo tocou no meu coração. Eu decidi voltar. E eu chego na médica, ela me passa as receitas dos coquetéis que eu deveria tomar para o resto da minha vida. Ou eu tomava os coquetéis ou eu morria. Naquele momento, aquela era a minha realidade. Mas eu falei: Senhor, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar porque eu sei que eu errei. Mas eu vou fazer tudo diferente. Mas crendo que um dia Jesus iria fazer um milagre na minha vida. E neste processo, eu começo a vir aos cultos. Todos os cultos eu começo a vir. Eu começo a adorar o Senhor. O Senhor, Ele começa a me levantar. Eu começo a fazer parte do grupo de homens. Do grupo de homens, eu comecei a fazer parte do ministério de louvor. E Deus foi me capacitando. Deus foi me capacitando. E eu fui tendo amor. Eu fui tendo amor na obra. E cada vez que eu vinha no culto, cada vez que eu fazia alguma coisa aqui dentro desta igreja, algo no meu coração crescia. E eu me sentia bem na presença do Senhor. E eu começo a buscar a presença do Senhor Jesus. Aí eu começo a orar, começo a jejuar, começo a subir aos montes. Eu comecei a fazer loucuras na presença do Senhor. Eu fui criticado, eu fui perseguido. Até mesmo aqueles da minha família se levantaram contra mim. Eles diziam que o que eu estava fazendo era loucura, era palhaçada. Mas só eu e Deus e a minha esposa e os meus pastores sabiam o que eu estava passando. Muitos me viam louvando, muitos já me viram pregando, ajudando em libertação. Me via alegre, me via eu incentivando, falando do amor de Jesus para nunca desistir. Mas pouco sabia do gigante que eu estava enfrentando no oculto e no secreto. Eu passei por batalhas, passei por guerras, mas eu nunca desisti. Eu enfrentei muitas batalhas, porque, meus amados, poucos conseguem enfrentar, todos conseguem enfrentar uma guerra como essa que eu enfrentei. Mas eu enfrentei essa batalha não porque eu sou forte, foi porque eu reconheci na presença do Senhor Jesus Cristo que eu era fraco e eu necessitava do Salvador. Todo este período de 2017 até 2020, eu vim lutando, eu vim buscando a presença, até que no dia 5 de março de 2020, eu estava neste altar, e a igreja, ela trouxe um grande profeta de Deus, pastor Ziel Peçanha, e eu estava aqui, neste altar, e Deus usa a boca do profeta. O profeta me chama no altar, e Deus fala tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu na minha vida em 2017. E eu começo a chorar. A minha esposa começa a chorar. Porque, meus amados, era uma coisa confidencial. E Deus falou tudo nos detalhes. Não tinha como dar errado. E Deus, Ele revela, e Deus fala na boca do profeta e neste altar santo.
para a honra e a glória de Deus, que eu não ia morrer, que eu não ia descer à sepultura enquanto Ele não limpasse o meu sangue. Eu entrei no altar do sacrifício com fé. Eu entrei no propósito, crendo no milagre. O milagre que tudo ia acontecer na minha vida. Ele entrega essa profecia, meus amados, e eu pego com fé. Quando eu desço do altar, que eu faço o voto com Deus, eu paro de tomar as medicação. Eu cessei as medicação. O interessante é que Ele me entrega essa profecia no dia 5. No dia 6 de março de 2020, eu tinha consulta periódica. Porque quem toma esses medicamentos tem que estar indo ao médico de 6 em 6 meses. Coleta sangue para saber como que tá a carga viral. Porque esse vírus é um vírus muito agressivo. Se você fica um mês sem tomar essa medicação, o vírus ele se alastra de uma forma assim inexplicável pela tua corrente sanguínea. E eu decidi largar essa medicação. Eu volto na médica. A médica pega meus exames. Eu olho para ela e falo assim: doutora, da próxima vez que eu voltar aqui, eu vou voltar para encontrar o meu milagre. Ela olha para mim, fica sem entender. Eu falo para a doutora: doutora, eu passei por muitas coisas e eu sou um milagre na mão do Senhor. Eu cessei as medicação. Eu esperei passar o período de 2 meses e meio. No dia 23 de maio de 2020, eu faço os exames. Todos os exames foi feito. E eu faço tudo, HIV, todos os tipos de exame. E eu aguardei no Senhor. Continuei buscando, continuei acreditando. Na sexta-feira, dia 29, saiu os resultados dos outros exames. Do HIV não saiu, eu fiquei apreensivo. Eu fiquei nervoso. No sábado, dia 30 de maio de 2020, eu estava na minha casa, almoçando. Meu pastor Gabriel com a esposa dele estava comigo lá na copa. E aí o Espírito Santo de Deus fala comigo: filho, o que esperas? Pode ir lá na internet e olha os resultados dos exames. Eu saí calado, fui no meu quarto, abri o resultado pela internet. E quando eu olho embaixo, o teste deu negativo para o HIV. Deu negativo. E eu caio no chão, aos prantos, ao choro, chorando, mas chorando de alegria. A minha esposa, o meu pastor, vem no quarto: o que aconteceu, irmão William? E eu, tremendo de alegria, mostrei para o meu pastor Gabriel: varão, eu estou curado do vírus da AIDS. Isso é algo sobrenatural, meus amados. Como pode uma pessoa que há muitos anos foi constatado com HIV, ela larga as medicações, faz o exame e o teste dá negativo para HIV? Só quem pode fazer essas coisas é o nosso Senhor Jesus. Mas para Jesus fazer o sobrenatural, a gente tem que ter fé. Muitas das vezes a gente vê o nosso irmão sorrindo, alegre, mas não sabe das batalhas que ele vem enfrentando. Poucos conhecem a minha história. Poucos sabem o que eu passei nos bastidores. Mas de uma coisa eu tenho certeza: aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala e promete, Ele é fiel para cumprir. Porque não tinha como dar errado, meus amados. Deus fala neste altar santo coisas confidenciais da minha vida. E no meio da congregação, aonde estava a multidão, Ele expôs a minha vida.
Mas Ele me expôs não para me envergonhar, mas para que o nome dele seja glorificado e exaltado. É impossível Jesus chegar nas nossas vidas e algo não acontecer. Mas para mim, meus amados, isso foi muito mais que uma cura. Isso foi a minha honra sendo devolvida. Isso foi um sinal que todo o meu passado ele foi apagado. Isso foi sinal que a maldição hereditária na minha família ela foi quebrada. Isso quis dizer na minha vida que o Senhor fez uma aliança comigo. Porque aquilo que o homem não pôde resolver por mim, aquilo que o coquetel não resolveu por mim, e aquilo que toda a riqueza do mundo não resolveu, o Senhor poderoso resolveu por mim. É o nome dele que será glorificado e exaltado. Agora eu fico imaginando a situação caótica que nós estamos vivendo em 2020, em tempos de pandemia. O Senhor opera um grande milagre desse, porque para a medicina humana eu faço parte do grupo de risco. Aos olhos da medicina humana, era para mim ter contraído alguma outra doença por conta de ter cessado as medicações. Mas eu coloquei a minha fé em ação, meus amados. E desde quando eu larguei essas medicações, nem sequer um resfriado eu peguei. Porque o Senhor falou neste altar santo na boca do profeta: sou eu, Deus, que vou fazer uma transfusão de sangue e vou arrancar esse vírus que está aí dentro. O Senhor falou e o Senhor cumpriu. Meus amados, eu não sei o que é impossível na sua vida. Eu não sei qual é a batalha que você está passando. Mas se você crer, sem duvidar, se você buscar e se entregar ao Senhor, é impossível Ele não fazer algo na sua vida. Eu peguei o meu exemplo e fui olhar quando Jesus passava no meio da multidão. Nem todos que estavam enfermos foram curados. Sabe por que eles não foram? Porque eles não teve fé. A enfermidade, ela veio na minha vida, mas ela não veio para me matar, ela não veio para me destruir, mas ela veio para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tem processos nas nossas vidas que é desnecessário a gente passar. Esse na minha vida foi desnecessário, mas foi preciso, porque hoje eu entendo, se isso não acontecesse na minha vida, hoje eu não estaria na presença do Senhor. Porque ninguém pode fugir, ninguém pode resistir ao Senhor. Eu vivi fugindo do Senhor. O Senhor tem um chamado na minha vida e eu vivi fugindo desse chamado. Mas eu me sinto privilegiado e mais que vencedor por ser curado. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Meus amados, que vocês venham guardar esse testemunho no seu coração. E quando você olhar para o seu problema, eu quero que você olhe esse testemunho de vida. Porque eu nasci novamente no dia 30 de maio de 2020. E eu sou um milagre de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. E se algum de vocês tem dúvida daquilo que Deus fez na minha vida, eu sou da Igreja Internacional Pentecostal Nova Filadélfia, que fica na rua Dr. Lauro de Souza Lima, 402, Vila União, na cidade de Campinas. Aqui está o resultado dos exames. Aqui está o resultado. Aqui está o resultado dos exames, aonde eu fiz e deu negativo. E aqui está toda a medicação que eu cessei para nunca mais tomar, do grande milagre que Deus fez na minha vida. Se alguém tem alguma dúvida, pode vir aqui na Filadélfia, pode vir aqui que eu mostro os exames, e você vai saber que Deus ainda cura a AIDS. Amém, meus amados?
Louvado seja o nome do Senhor.